Vamos trazer ele, que fazia tempo que não aparecia aqui, depois de algumas férias merecidas, vamos dizer assim. Está de volta aqui com a gente, grande André Machado, sócio fundador do Projeto 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Seja bem-vindo, André, estava com saudade. Eu também estava com saudade de estar aqui. De você, eu não estava com saudade porque eu te vejo todo dia, né? Eu fico te acompanhando aqui todo dia. Sem contar que a gente fica no WhatsApp, né? Também. Na verdade, obrigado até pelo comentário que eu estava de férias. Eu até estava de férias, mas eu estava meio de férias dessa polarização horrorosa que a gente vive, Sim. Né? E que, infelizmente, eu tô vendo aqui, junto, mas continua, né? Eu passei uma semaninha na praia, foi um feriado aí do 2 de novembro, que tem também feriado aqui em São Carlos, e aí a gente para a semana inteira. Então, quer dizer, minha esposa e as crianças pararam. Eu fiquei lá na praia, na Riviera, acompanhando o mercado, não tinha como, né? Ainda mais com decisão do FONC, na quarta-feira, e aquela derrocada depois da coletiva do Powell, não tinha nem como ficar na praia. Mas, infelizmente, a polarização continua, até por conta, já entrando aí na questão econômica, essa PEC, né, que você estava agora conversando com a Kelly, que foi uma surpresa, né, que já começou semana passada, na quarta-feira, quando vazou aí os comentários de que a PEC poderia ser todo o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família. Eu passei tantos anos durante o Auxílio Brasil falando Bolsa Família, quando eu condicionei o cérebro a falar Auxílio Brasil, agora volta a ser Bolsa Família e eu ainda falo Auxílio Brasil. Podiam manter o mesmo nome, né? Porque tinha que ser um programa de Estado, né? Não de governo, mas enfim... um sempre desfazendo o que o outro fez antes, e a gente vai aos trancos e barrancos tropeçando pelas décadas perdidas. Mas vamos lá. Na quarta-feira passada se aventou tirar todo o auxílio, o Bolsa Família, né, fazer todo um waiver disso, e que estressou o mercado já na quarta, né? Na quarta o mercado já deu uma queda significativa, descolando lá de fora, inclusive. Isso é o que mais chama atenção. E na quinta, então, justamente, né, o dia do CPI nos Estados Unidos, que a gente viu o Nasdaq subindo 7,5%, SP500, se não me engano, subindo 5%, e a gente caindo 3,5%, né, aproximadamente, dólar chegou a subir 4%, que vê o nível do descolamento, né? O gap entre o fechamento lá fora e o fechamento aqui. Por quê? Porque o que realmente assustou o mercado foi isso, essa PEC, que a gente continua com essa agenda oculta. O que é uma agenda oculta? A qualquer momento vai sair o texto dessa PEC, vai ser ou vazado ou vai ser oficialmente divulgado, e quem está posicionado pode tomar um baita de um tranco, né? Porque essa questão dos 175 bilhões, eu até estava explicando aqui com a maior paciência do mundo, né, quase que budista, franciscana, na terça-feira para a galera, galera petista, né, ou eleitora do Lula, não importa, que não é que o mercado é malvadão. Eu acompanhei a entrevista do Roberto Duma semana passada, e eu achei sensacional. Bom, toda a entrevista do Dumas é uma aula, né? Quando ele falou que o mercado não é sociopata, né? É óbvio que o mercado, e eu como participante do mercado, ele como participante, vocês como participantes do mercado, vocês querem todos os brasileiros fazendo 3 refeições por dia. É óbvio. Nós não somos animais, né? Nós não somos sociopatas, como ele falou. A gente quer ganhar o nosso dinheiro do mercado, seja especulando, sendo investindo, sem ser à custa do sofrimento de ninguém, né? Tanto é que eu já falei várias vezes, eu lembro que na crise do euro, em 2008, quando teve o crash da Bolsa, ninguém me conhecia, eu operava sozinho, mas justamente por causa do crash que eu fui dar aula na B3 e passei por conta disso a ser pessoa pública, né? Eu lembro em 2010, na própria B3,
Nessa época eu não era pessoa pública ainda, mas na B3 eu lembro que da crise do euro eu falava, eu quero ver europeu, eu quero ver, no caso, os pigs, né, português, espanhol, italiano e grego caçando rato para comer na sarjeta lá na Europa, que se foda, tô posicionado no dólar, não sei o que, bababá. Eu tinha uma visão ainda meio escrota como especulador, né, eu sabia que tragédias trazem volatilidade e ajudam a ganhar dinheiro. Mas já na pandemia em 2020, eu acho que a maturidade, né, faz a gente tem que evoluir, né, pedra que não rola cria limo. Eu ganhei dinheiro na pandemia, né, em março pra caramba de 2020, mas eu me sentia mal de ganhar dinheiro, sabendo que pessoas estavam morrendo. Mas o mercado estava me dando oportunidade de operar posicionado em dólar, vendido em bolsa, né? Então, a especulação é assim que funciona. Né, a gente tira proveito do que o mercado está oferecendo, mas isso não significa que o mercado é malvadão. O mercado, no final, não deixa de ser uma planilha Excel, né? É super pragmático, super racional. Não é à toa que no dia 31 de outubro entrou 1,9 bilhões de reais na Bolsa, né, com um volume de 40 bi, porque os gringos, desde muitos meses atrás, eu já vim acompanhando em matérias lá fora, que os gringos literalmente torciam para o Lula ganhar. Por quê? Talvez pelo recall do primeiro mandato dele, né, que foi extremamente positivo, mas me causa estranheza os gringos não saberem que o primeiro mandato foi, né, movido aí ao boom das commodities, né? Todo mundo sabe disso, que agora a situação é outra, né? Mas enfim, talvez por ser Brasil, né, eles não dão tanta atenção nos detalhes, né? Aquele dinheiro de motel que entra e sai como saiu, e saiu tão rápido quanto entrou na segunda-feira, dia 31, saiu aí na quarta, quinta e sexta. Mas era dinheiro que vinha da renda fixa, não era dinheiro novo, era dinheiro que saiu da renda fixa, foi para a Bolsa, da Bolsa volta para a renda fixa, né? Ainda mais com a perspectiva de juros, né? Passaram 3 meses o DI 25 lá na casa dos 12%, pulou para mais de 13,5% na quinta-feira, né? Uma alta, depois de 3 meses andando de lado. Então, isso mexe com o valuation das empresas e também leva o pessoal a buscar os ativos de renda fixa, né? Mas o que os gringos estavam nessa expectativa, porque na cabeça deles não tem discurso, e aí os bolsonaristas, é aquela história que o Cabral mesmo fala, né? Hora de ser chamado de comunista, petista, hora de ser chamado de gado, bolsonarista. Mas não tem aquele discurso golpista que teve 7 de setembro do ano passado, depois foi bastante atenuado, mas sempre aqueles comentários de eu só saio daqui morto, né, dessa cadeira, enfim, tudo isso traz instabilidade. E aí tem aquela famosa frase do Nagy Narras, né, um dos maiores traders, especuladores do Brasil, sem fazer juízo de mérito se ele era manipulador ou não, se era honesto ou não, ético ou não, não importa. Que ele sempre falava: dinheiro é o bicho selvagem mais arisco que existe. Não pode ouvir um barulho que foge correndo. E foi o que aconteceu com o dinheiro. Por quê? Porque o auxílio provisionado, ou Bolsa Família, né, provisionado para 2023, 104 bilhões de reais, 105 bilhões de reais, está no orçamento. Então a expectativa era um waiver, uma licença para gastar, de no máximo 100 bilhões, ou 75 bilhões, para dar os 775 que custa, né, o Bolsa Família aí, de R$600 e mais aqueles R$150 por filho de mãe solteira. Tá? Esse seria o valor, 175 bi. Então já tinha 100, que esse governo reservou, 105, mais 75, beleza. Então o mercado esperava, né, um wave de no máximo 100 bi, para alguns penduricalhos a mais, ou até, né, uma grata surpresa de 75 bi, que já estava no radar de todo mundo. E aí, na quarta-feira, vem a ideia de que, não, vamos botar o Auxílio Brasil inteiro fora. Então, seria o 175 bi inteiro fora. E detalhe, por 4 anos. Por 4 anos. E por que isso? Porque aí esses 105 bi vão ser usados para outras políticas de assistência, tá?
tipo Minha Casa Minha Vida, outras coisas desse tipo, né? E os 175 bi, então, ficaria inteiro fora. E se aventa a possibilidade de ficar os 4 anos fora. Então, estamos falando de 700 bi. Então, é um buraco considerável. Não importa o buraco que esse governo deixou. O pessoal que fala, o governo não se estressou, o mercado não se estressou com esse governo quando gastou muito, etc. Claro que se estressou. PEC dos precatórios, o dólar explodiu. Só olhar o gráfico do dólar, já chegou perto dos R$ 6 2 vezes, 3 vezes nesses 4 anos. Isso é estresse por conta de mercado, por conta de política fiscal. O mercado não tem partido. O mercado não tem partido. Ele é uma planilha Excel, né? Então, 700 bi, se vier 700 bi hoje, a gente sabe que, até pelo discurso de quinta-feira, que 700 bi de rombo é o mínimo, né? Pode vir mais depois disso. Pode vir mais depois disso. Estamos falando de 4 anos. Ninguém sabe como é que vai estar o mundo, recessão global, ano que vem. Ontem fomos surpreendidos aí pela possibilidade de ser invocado o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte pela Polônia. Agora eles vão se discutir, né? Já sabe que o míssil era um míssil ucraniano antiaéreo, mas podia até ser um míssil russo que se perdeu, porque estavam atacando ali na fronteira, e os mísseis russos não são tão precisos quanto os HIMARS, né, os utilizados pelos ucranianos, tem precisão de um desvio de no máximo 3 metros, 2, 3 metros. Eles estão querendo discutir agora a Polônia e os países bálticos o artigo 4º, então, não o artigo 5º, o artigo 4º, ou seja, fechar o espaço aéreo da Ucrânia. O que significa isso? Nenhum caça russo, helicóptero russo pode voar, senão vai ser abatido, né? Além dos próprios mísseis russos que estão sendo abatidos pelos mísseis, tudo bem, são da OTAN e da Ucrânia, enviados pelo Ocidente para a Ucrânia, mas a partir da implementação de exclusão de espaço aéreo na Ucrânia, a OTAN diretamente pode abater qualquer objeto voador, né, sobre os céus da Ucrânia, os drones, os mísseis, além, obviamente, dos caças e helicópteros, né, e bombardeiros, né, russos. E a Rússia não vai aceitar, né, isso, e imagina, a OTAN derrubando um caça, um Sukhoi, né, russo, indo para uma missão de ataque, né. Então, o próprio artigo 4º da OTAN já traz um risco considerável de escalar essa guerra. E isso sempre faz preço, né? Como fez ontem, devolveu parte da alta aí do SP500. Então, imagina, a gente se comprometer em gastar 700 bilhões fora do teto para 4 anos, onde a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer mês que vem no mundo. Ano que vem a recessão global é certa, né? Apesar desse novo pivô de alta armado no SP500, depois do CPI, PPI, terça-feira também foi bom, né? O payroll já tinha sinalizado, né? Então, aquele balde de água fria que o Powell jogou na coletiva depois do FONC, né? Que precisava ser confirmado justamente pelas duas coisas que ele frisou bastante, que é salário, né? Salário, desemprego, salário médio, desemprego e o índice de inflação. Pô, veio tudo bacana, né? Apesar do payroll ter vindo com salário médio que segue subindo, veio bom para o mercado em termos de desemprego, né? O desemprego aumentou, saiu de 3,5 para 3,7. Então, fazendo um apanhado desse período que eu fiquei ausente, o cenário agora, eu acho que está para o mercado muito mais complexo, principalmente no nosso caso, do que antes do segundo turno, por conta dessas incertezas todas externas que ainda existem, tanto da questão de recessão global, questão de subida de juros. Ok, os juros americanos já está em 85% aproximadamente, probabilidade de subir só 50 base points, e não 75. Mas já foi dito, né, que vai ser por um prazo mais longo. A taxa, apesar o pace, né, o ritmo, apesar de ser reduzido, ele vai ficar por mais tempo, né, para levar a inflação à meta de 2%. Saiu de 8,2% para 7,7%, esperado era 8%, então isso deu essa euforia toda. Mais juros por mais tempo
é crédito mais caro por mais tempo, risco de inadimplência por mais tempo, gera risco para os bancos também, né? Vide o Bradesco, o que aconteceu, né? A maior queda em 24 anos que o Bradesco teve. Então, por quê? O Bradesco é focado principalmente em classe C e D, acabou ficando mais exposto à inadimplência e está aí, 70 milhões, tem 70 milhões de brasileiros no Serasa. Por isso que eu tenho falado há bastante tempo, com esse número de pessoas no Serasa, não adianta Bolsa Família de R$600, 700, 400, não importa o valor, a narrativa de que vão todos para varejo, né, Magazine Luiza, Via Varejo e outras, é falaciosa. Por quê? Eles primeiro precisam recuperar o crédito, né? Tudo bem, podem comprar no carnezinho gostoso lá da Dona Luiza, mas eles precisam recuperar o crédito que foi perdido, né? Limpar o nome que está sujo no Serasa, né? E já que o Ciro não ganhou, o nome continua sujo. Então, Bolsa Família vai atender as necessidades básicas e, sobrando alguma coisa, limpar os nomes. Não vai ser revertido em consumo desenfreado, etc., como tanta gente falou. E com o aumento de juros, a gente viu, né? As empresas de varejo foram as que mais sofreram, né? Juros subindo, né? E o Roberto Campos Neto deixou claro que isso pode acontecer se houver algum descalabro. Então, não adianta falar que o mercado é malvadão. O mercado não é malvadão. O mercado é frio, né? O dinheiro tem um valor intrínseco, né? E esse valor, para ser emprestado, você cobra juros, né? E os juros seriam mais altos se quem está demandando esses juros não tem capacidade de pagar. Então, não é questão de ser malvadão, né? Ou seja, nós não somos sociopatas, como disse o grande mestre Roberto Dumas. Eu ia falar Alexandre Dumas, dos Três Mosqueteiros, o Roberto Dumas. É isso que, de repente, a pacificação começaria, né? Que está difícil agora com tanta coisa ainda em cima das eleições, das urnas, etc. Uma pacificação começaria em todo mundo entender isso. É claro que quem está passando necessidade, desemprego, ou fome, etc., isso nunca, as primeiras necessidades vêm em primeiro lugar. Mas, não, o mercado perdeu, o povo venceu, é uma idiotice, porque é o mercado que financia o governo, e dinheiro não dá em árvore, não adianta. Dinheiro não dá em árvore. Se precisar gastar, se comprometer a gastar 175 bi, 200 bi por ano a mais, que o governo não tem, ele vai ter que imprimir dívida, né? E vender essa dívida para o mercado. E o mercado só vai comprar se realmente o risco compensar. Não adianta baixar juros na marra que o mercado não vai comprar essas dívidas que irão a leilão. Não vai, esquece, né? Vai botar dinheiro em outros, vai investir em outro lugar, né? É isso que tem que se entender. E o Banco Central é independente, a tendência é, se acontecer algum descalabro, e 175 bi, contratar 175 bi por 4 anos, né, botar isso em pé, mexer na Constituição mais uma vez para isso, é um caminho que a gente já viu que não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? Não tem por que dar aqui, não adianta, não é questão de ideologia, é matemática. Uhum. Ô André, já que você falou isso, é matemática, não é ideologia, vamos dar uma olhada no gráfico para a gente ver aí o que o gráfico está mostrando. Até para eu atualizar vocês aqui do que eu tenho visto. Isso, uma boa. Bom, tá aqui, ó, o dólar, né? Bom, o dólar, toda a queda que a gente teve, né? Essa barra aqui foi a barra do dia do primeiro, o dia 31, né? O dia seguinte. Então, no início, né, abriu o dólar aqui e deu aquela puxada para cima, né? Porque veio aquele discurso, não, agora o Lula ganhou, o dólar vai lá para cima, etc. Mas tem que combinar com os russos. Os russos não, porque eles estão fora do jogo, né? Tem que combinar com os gringos, os outros gringos, né? E aí o dólar deu essa queda aí de 2,20, né? No dia 31. E depois seguiu caindo, né? E foi quase lá, né? Foi a 5,01, né? Toda expectativa, eu tinha a projeção dele ir a 4,78, tá? 4,78. Mas aí, né? Tem que combinar
tem que combinar com o PT isso, né? E aí começou essa questão da PEC, etc., e aí tivemos aqui, né, aquela quinta-feira do dia 10, aí o estresse que o dólar deu, tá? E aí agora estamos andando de lado. Então temos aqui essa zona de resistência forte, mas se olhar assim uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Não tão de longo prazo, mas tipo pegando o finalzinho de 2021 e agora 2022, né? A gente vê que o dólar chegou a perder uma linha de tendência de alta, que aqui não está nem desenhada, porque eu acabo usando as minhas médias móveis como linha de tendência, ó. Vou pegar aqui. Então a gente perdeu, né, depois do dia 31, né, a gente perdeu essa linha de tendência de alta, né, e tudo sinalizava a possibilidade dele vir buscar, talvez aqui até os 4,60, né, 4,78 era meu alvo, vamos buscar o 4,60. Mas aí é óbvio, né? A análise técnica mostrava isso, a análise técnica não diz o que o mercado vai fazer, a análise técnica sugere, né? Baseado em padrões, baseado em tendência, né? Baseado até, vamos falar de física, né? Baseado que um corpo continua se movendo até que haja uma força contrária para, né? Todo corpo que está em movimento permanece em movimento até que haja uma força contrária, e tivemos a força contrária semana passada, né? Então a tendência de baixa que estava se desenhando foi anulada e, ó, estamos aqui agora de novo, né, uma tendência de alta. E aí, com isso, com essa puxada, ó, a média de 200, a média mais famosa, mais segura para quem quer investir no longo prazo, ela que estava descendente, né, mesmo com esses movimentos de alta, mas subia, descia, então meio que anulava, né, deixava ela com uma inclinação não muito íngreme, né, ó, ela já começa a querer virar para cima. Então já começa, a gente já começa a ter sinais que o dólar pode entrar em tendência primária de alta, secundária já está em alta, e aqui a terciária, que é de curto prazo, que tinha ficado vermelha, já ficou verde novamente, ou seja, tendência de alta nos 3 time frames, né? Curto, médio e longo prazo, tá virando para cima. Então, tá aqui, o mercado, isso aqui é Forex, é dólar à vista, é mercado, é o mundo inteiro operando o dólar real. A gente é um país bastante líquido, não é uma libra, um iene, mas a gente tem uma moeda bastante líquida aí no mundo, e o mundo inteiro operando o dólar. Quando a gente vê o SP500, né, ele segunda e terça passada, agora, nessa semana, ele se segurou nessa retração, então ele fez esse pivô no dia do CPI, pivô lindo de alta, né? Depois de ter corrigido 50% dessa perna de alta, exatamente, assim como dessa queda, ele corrigiu 50%, começou a cair, aqui ele corrigiu 50% e começou a subir, e aí fizemos um pivô de alta. Bom, fiz a projeção, e aí na terça-feira, com um sinal bem feio, eu até comentei, cara, a gente tem que ver agora, né, se o SP500 realmente está trabalhando uma tendência de alta, ou se isso aqui pode ser mais, né, uma bandeira de baixa para voltar a cair, porque no final, mesmo que se reduza o ritmo de 75 base points para 50, tem que levar a inflação de volta para os 2%, que é a meta do Fed. E 3,5 de desemprego para 3,7, apesar de ter surpreendido o mercado, continua sendo pleno emprego. Então o foco é a inflação. Então, eu acho que o mercado continua olhando sempre o lado meio cheio do copo, como é de praxe nesse caso aqui. Assim como no nosso caso, estamos olhando agora o lado meio vazio do copo. Também é o que acontece na virada de todos os governos. Pode ser que a gente se surpreenda e até a coisa não fique tão feia no que vem pelo lado de cá. Mas terça-feira ele não rompeu. Eu falei, será que a retração vai segurar? Ele não vai nos alvos que eu projetei? Bom, foi no alvo ontem, mas depois voltou, e eu até comentei, olha, foi no alvo, estatisticamente ele pode ir no segundo alvo, ou até mesmo no terceiro, mas tem, ó, a média de 200 segurando aqui, a minha linha de tendência de longo prazo dinâmica, né, porque ela vai se movendo sozinha, não preciso traçar nenhuma reta. Então isso aqui é uma resistência, mas ele ontem mesmo foi no primeiro alvo e voltou, e deixou um padrão bem feio. Então isso pode ser um forte candidato a topo hoje,
tá? Vai ser, a gente pode afirmar que isso aqui é um topo se não tivermos uma máxima hoje acima, pelo menos por enquanto está fraco, mas o mercado começa a funcionar para valer 11,5, e se fechar abaixo, fechar abaixo da mínima de ontem, aí realmente é topo. E aí o que a gente tem que observar? Que estatisticamente, pelo mais de 2/3 das vezes, um pivô dessa magnitude é normal ele vir testar a cabeça desse pivô. Então a gente pode ter uns dias de queda aqui e bater aqui e depois voltar a subir para buscar os outros alvos. Se invadir muito esse pivô de alta aqui, e aí isso anula o pivô, isso tudo aqui pode ser uma bandeirona de baixa, e aí a gente teria que projetar essa perna toda, né, para baixo. Mas isso é sofrer por antecipação, né? O Peru morre de véspera e só vai morrer no Thanksgiving, então no final do mês de novembro. Tem grande chance, né? É que agora análise técnica e guerra não combina muito, né? Essa questão da Polônia aí, apesar de já saber que o míssil não era russo, a Polônia está lá acusando, né? Mas é culpa dos russos, etc. Os poloneses odeiam os russos, né? Foram dominados por décadas, né? Depois que a Rússia, a União Soviética invadiu junto com os nazistas a Polônia. Então isso aí tá no DNA dos poloneses odiar os russos, assim como está no DNA dos ucranianos odiar os russos. E esse lado histórico o pessoal às vezes o mercado ignora, né? Ficam falando um monte de abobrinha, de besteira com relação aos ucranianos, com relação aos Zelensky, esquece que os soviéticos mataram 5 milhões de ucranianos na Grande Fome, no Lomodor, nos anos 30, para financiar a Revolução Industrial na União Soviética, que começou aí com 1,5 séculos atrasado, 2 séculos atrasados, né, em relação à Inglaterra. Então, era um país de servos até a Revolução, servos e agrário até a Revolução Comunista de 17. Então, na década de 30, mataram 5 milhões de ucranianos, e aí? Por isso que eu sempre falei, essa guerra não tem frio, não tem mortos que vai fazer os ucranianos enfiar o rabo entre as pernas e pedir a paz. Eles odeiam os russos. Ou seja, a história alimenta essa guerra, assim como a Polônia e os próprios países bálticos, né, que foram conquistados, né, primeiro pelo Pedro Grande, depois, né, pelos soviéticos, enfim, odeiam os russos, e ontem mesmo, que não tinha nada a ver com o pacto, já pediram o artigo 4º, e eles foram os primeiros a entrar na OTAN assim que a União Soviética acabou em 91. Então, tudo isso, esse cenário lá fora, está extremamente perigoso agora. Os próximos passos que o Putin vai dar, e também a OTAN, né, essa reunião para o artigo 4º, para a imposição do artigo 4º ou não, é extremamente crítico para todo o mercado. De qualquer maneira, está aqui, o SP500 pode, deixando de lado essa questão geopolítica, o SP500 pode ter um ralizinho de final de ano, não digo final de ano até 31 de dezembro, mas pelo menos até 14 de dezembro, quando vai ter a última reunião do FONC deste ano, e a coletiva de imprensa do Powell vai ser importantíssima para ele dizer para o mercado o que ele vai fazer em 2023, né? Então, esse mercado ainda está apostando que os juros param de subir em março. Se ele sinalizar que podem subir além de março, o mercado vai estressar. E outra coisa, mesmo que pare de subir em março, até quando? Pela redução do passo, né, espera-se que não haja corte nenhum em 2023. Ou seja, todo o impacto desse aumento de juros, né, de marcação a mercado, a própria dívida brasileira, 80% é em dólar. Né, não sei quanto está agora, 350, 360 bilhões de dólares, 80% em dólar, mas não é verdinha, né, não é Benjamin Franklin amarrado com elástico, é tesouro americano. Estamos no menor nível de nossas reservas em valor. Por quê? Porque com o dólar subindo e o valor de face também caindo dessas reservas, a gente está no menor valor desde 2011. Né? A reserva diminuiu? Não, mas o valor diminuiu. A gente gastou a nossa reserva? Não, mas como 80% está em dólar e o dólar chegou a perder 13%, mas agora a gente viu, né, com essa puxada que deu aqui a bolsa e os treasuries caíram forte, ó,
Os Treasuries, a galera que me acompanha aqui na BMC deve lembrar desse alvo aqui que eu venho mostrando aqui para vocês desde o ano passado. Desde o ano passado, quando começou a subir os juros, eu falo desse alvo. Ele cravou esse alvo aqui, recuou, subiu, fez praticamente um topo duplo, e aí aqui a gente tinha uma fortíssima divergência de baixa, ó, esses dois topos mais altos a gente já vinha tendo divergência de baixa, com esse topo da mesma altura, a divergência de baixa se acelerou, e nós perdemos este fundo, ó, fizemos um pullback de livro, apesar de ter segurado na média de 50, fizemos um pullback de livro e perdemos o fundo aqui. Então temos um pivô de baixa perfeito que leva a taxa de juros de 10 anos a cair até aqui essa região de 3,34, né? Pelo menos até dia 14, a tendência é que ela continue caindo. Com isso, DXY segue caindo, mas lembrando que DXY já atingiu seu segundo alvo e hoje, pelo segundo dia, está se segurando. Vamos ver, e temos a média 200 bem aqui, vamos ver se vai se segurar. Eu acredito que ele pode se segurar, pode haver aqui uma realização de lucro e depois ele volta a cair por conta dos treasuries, tá? Mas veja, dólar caindo, os treasuries, os yields também caindo, era para a bolsa estar subindo, e não está, né? Então alguém está mentindo, normalmente é a bolsa. Então pode ser que hoje ainda tenhamos aí uma tentativa de alta, mas o mercado sentiu ontem essa questão da Polônia, né? Lembrou, né, o pessoal da antifragilidade lembrou que não pode ficar nesse oba-oba de que agora, né, o pior já passou. Talvez nem tenha começado ainda, né? E o Ibov finalmente, ó, ele fez, eu vim alertando a galera semana passada, né? Ó, ele tinha feito um topo mais alto, só que com uma divergência moderada de baixa. Nada tão grave assim, mas uma divergência moderada. E aí tivemos essa tentativa de romper essa máxima aqui, que falhou e voltou. Falei, galera, isso aqui pode ser uma figura de ombro, cabeça a ombro, que é uma figura baixista, a figura mais, com maior probabilidade de acerto do mundo das figuras, né? Pode ser um ombro, cabeça a ombro, mas para ativar tem que perder esse fundo aqui. E foi perdido o fundo justamente, né, na quinta-feira, com o estresse aí do discurso do Lula. Aí na quinta, na sexta deu essa aliviada e ó, olha o que ele veio fazer aqui. Deixa eu até fortalecer essa linha aqui e mudar de cor. Olha o que ele veio fazer na terça-feira. Isso aqui foi sexta. Não, isso aqui foi segunda, terça. Isso aqui foi sexta, isso. Enfim, ele veio fazer um pullback perfeito aqui no neckline aqui desse ombro, cabeça a ombro. Ó. Fez um neckline perfeito e agora está fazendo um golfo de baixo. Ou seja, sugere o quê? Que ele vai seguir caindo para buscar esses alvos. E então eu tenho o alvo, ele praticamente cravou o primeiro alvo aqui semana passada, ali nos 108.270, perdendo 108.270, tem alvo em 105.490 e depois teria alvo em 100.995 pontos, ou seja, 101 mil pontos seria aqui o próximo alvo, o último alvo do Ibov para esse pivô de baixa aqui que foi armado. Quando a gente olha os juros, né, vamos olhar o 2025, né, ó, ele já foi no seu terceiro alvo, né, foi em 2 dias, ó, ele passou 3 meses aqui, né, de agosto até semana passada, trabalhando na região dos 12%. E rompeu e foi lá nos 13, quase nos 13,5%, né, o 2025. Quando a gente olha um pouco mais longo, o 2029, ó, também cravou o seu terceiro alvo. Também passou aí 3 meses trabalhando aqui nessa região dos 12%, né? Esse aí foi lá nos 13,5%, né? Ou seja, no longo prazo, o mercado puxou os juros para cima, porque 700 bilhões de gastos fora do teto de gastos nos próximos 4 anos, e se for aprovado isso, a gente sabe que pode ir além disso, né? E com todas essas incertezas macroeconômicas do mercado internacional, recessão global, aumento de juros, e ainda essa questão da guerra que está sendo deixada de lado, pô, não adianta, a gente não é uma ilha. A gente não é uma ilha, e outra coisa, dinheiro não dá em árvore. Essas duas coisas tinham que estar
tinha que estar escrito num papel bem grande na mesa lá do pessoal que está fazendo a transição no CCBB. Dinheiro não dá em árvore, nós não somos uma ilha. Isso tem que estar muito claro para quem for o próximo ministro da Fazenda, que nós não sabemos quem é, mas se especula-se bastante, voltou a circular o nome do Haddad mais uma vez, e se não for o do Haddad, todo mundo espera um nome petista, né, até para poder ter um nome para uma tentativa de reeleição em 2026, visto que o Lula já disse que não vai ser candidato, até por conta, acho, da própria idade e saúde, né? Então, não existe um nome de esquerda hoje. Então, se o PT como tem essa característica de tentar controlar, dominar a esquerda, eles precisam criar um nome urgente para substituir o Lula. E então vão tentar o Haddad, né, pelo recall da última eleição e dessa também para governador, e vão botar ele como ministro da Economia. Só que para ele realmente ter alguma chance em 2026, a economia tem que bombar, e não é gastando 700 bilhões fora do teto num cenário de recessão global, etc., que a gente, com a China também não sendo aquela compradora de commodities que a gente viu 20 anos atrás, logo depois que ela foi aceita na OMC, que o Bill Clinton mandou a lei para o Congresso e a China finalmente foi aceita como economia de mercado, sem nunca ter sido, e continua sem ser, né? Continua pirateando, não respeitando royalties, etc., mas ela fez fortuna, virou essa potência, né? Os Estados Unidos deu de bandeja esse presente. Temos a questão de Taiwan ainda, mas isso não é para agora, não é para se preocupar, pelo menos para agora. Enfim, esse é o cenário que eu vejo. Eu continuo sugerindo para todo mundo serem antifrágeis, porque o mercado está aí há séculos, vai continuar por muitos séculos, e a gente tem que andar com muita cautela nesses tempos turbulentos aqui no Brasil e lá fora. 2023 não será um ano fácil, isso é certo, a única certeza que eu tenho. Exatamente, né, o André, você falou aí muito bem, uma palavra aí que é de um livro até que eu gosto muito, né, o Antifrágil, de Nassim Taleb, muito importante, muito interessante, né, não só em relação ao mercado, mas eu acho que para a vida como um todo, né, a gente tem que ser antifrágil para aguentar as porradas da vida em todos os sentidos. É um ótimo livro. Na verdade, seria o equivalente, né, na filosofia, a ser estoico, né, ou seja, saber que a gente não controla absolutamente nada, e a gente, então, não deve se aborrecer com o que a gente não controla. O que a gente controla, beleza. Então a gente não controla a Rússia, a Polônia, a alta de juros do Fed, a gente não controla um monte de coisa, então a gente tem que aceitar isso, e como investidores, sermos antifrágeis, né? Se preparar para qualquer cenário, aproveitar qualquer cenário, o melhor cenário, o pior cenário. Ambos os cenários dão alternativas de ganhar dinheiro, seja na renda fixa, na variável, só precisa saber navegar, que é o que vocês fazem brilhantemente aqui todos os dias, trazendo um monte de gente bacana para dar aula aqui, falar, ensinar, orientar a galera, e a galera fica se digladiando no chat, né? Em vez de repente fazer perguntas que possam ser levadas para os entrevistados, né? Para tirar dúvidas, ficam brigando. Besteira. Nós estamos no mesmo barco do mundo dos investimentos, no mesmo país chamado Brasil. Exatamente. André, quero agradecer, um prazer mais uma vez poder bater esse papo contigo aqui, toda semana com a gente, é sempre um enriquecedor, sempre muito importante. Obrigada, boa semana para você. Obrigado vocês, e eu adoro estar aqui, estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês de novo ao vivo. Fiquem todos com Deus, semana que vem estou de volta, galera. Obrigada, beijão, tchau, tchau.